Então vamos aqui iniciar o nosso programa falando um pouquinho sobre esses mecanismos de evasão, dentro da maturidade psicológica de que trata esse assunto do livro O Homem Integral, de Joana Edivaldo. Júnior, pelo que nós podemos ver nesse estudo que fizemos sobre esse mecanismo de evasão que a Joana traz aqui, ela coloca que a elaboração dos mecanismos de evasão já começa na infância, enquanto criança, falando de nós enquanto espíritos encarnados. Joana, nessa obra, e nesse ponto específico, ela começa abordando a nossa imaturidade, a nossa infância psicológica e nos tratando, como é nosso objetivo, e Joana na obra, como espíritos milenares, como espíritos que já trazem uma bagagem do passado. Ela divide essa imaturidade, essa infância psicológica do indivíduo em duas questões. Uma primeira daquele indivíduo ou daquele ser que teve uma infância extremamente adornada. Ou seja, na figura coloquial de hoje, um ser humano, um indivíduo que foi mimado desde o berço. Ou seja, esse processo de adornar a vida da criança com todos os presentes, todas as facilitações, inclusive aquelas que muitas vezes a falta ou a dificuldade, sabe, considerada a tutela e o controle dos pais, seria muito importante para o amadurecimento desse indivíduo. Então, nesse primeiro ponto, Joana coloca aquelas crianças mimadas, que tiveram tudo, que têm tudo e que se acostumaram com que o mundo lhes servisse através dos presentes, de tudo aquilo que eles desejavam durante a infância e que é natural na criança, muito natural. A criança, ela age como se o mundo fosse para ela e como se o mundo e as pessoas estivessem ou devessem estar à disposição dela, cumprindo aos pais, a todos os processos educativos, escola, mas principalmente aos pais, estabelecer os padrões de conduta, demonstrando os limites, o que pode, o que não pode, de uma forma equilibrada. Mas o indivíduo vem crescendo, sem essa devida delimitação, e adentra na vida adulta, já estando maduro sob o ponto de vista físico e intelectual, porque já está formado, já passou pelo banco de faculdade, mas ele traz na sua raiz psicológica os mesmos mimos ou a mesma visão de facilitação que o mundo deve ser para ele, já estando na vida adulta sob o ponto de vista físico e intelectual. Num segundo ponto, Joana coloca ou trata a respeito daqueles indivíduos que tiveram uma infância extremamente castradora, ou seja, a Joana pula daquele que tudo pode para aquele indivíduo que passou uma infância de nada pode, os extremos. Então o indivíduo deixa a infância, deixa a adolescência e adentra na vida adulta, atingindo a capacidade física e intelectual e a condição de adultos, socialmente falando, mas com todas as vontades não realizadas, as mais básicas, no sentido de satisfações de criança e de adolescência. E ele adentra na vida adulta com esse desequilíbrio, com esse anseio exagerado, como se ele estivesse, agora na vida adulta, querendo se cobrar pela falta do passado. Agora eu quero, e como eu não tive, eu quero em exagero. Então, definindo esses dois, nesse primeiro conceito e nesse segundo, são indivíduos adultos sob o ponto de vista físico e intelectual, mas com os caracteres psicológicos do espírito ainda na infância. Desculpa. Mas é isso aí, a gente vamos seguir agora. Nessa questão que você fala, né, que você colocou agora, dos caracteres espirituais na infância, os fatores que precedem ao berço têm uma influenciação extremamente ativa nesse caso. Com certeza. Por isso da observação, por isso que sempre se pede para que se observe realmente a tendência que o espiritinho, enquanto criança, traz, né? Desenvolve na sua... E essa observação é muito importante porque pais atentos irão perceber que um filho com a mesma carga genética, dois irmãos, um deles se apresenta muito prematuramente maduro. O outro extremamente imaturo. Mas como? E muitas vezes o maduro é o irmão mais novo, ou a irmã mais nova. E às vezes muito mais novo, sob o ponto de vista físico. Então que se pese
a igualdade na educação dos filhos, há uma diferença. Que não deve ser igual, ela deve ter os padrões, os valores irretocáveis a respeito do certo e errado, são padrões, as leis morais. Agora, uma educação deve ter a sua criatividade para perceber onde eu devo ser mais firme com um, mais maleável com o outro, um filho é mais extrovertido, o outro é mais retraído. Eu não posso estabelecer um processo educativo uniforme, castrador para os dois. Aquele que é menos extrovertido vai ficar mais recolhido. Para o outro vai servir, que vai dar uma segurada na onda. A maturidade de cada um. Exatamente. Então, a tua pergunta, muito bem colocada, assim, nós, como todos os indivíduos, nossos filhos, trazem uma bagagem do ontem. E a prova disso é a diferença que eles apresentam. Exato. No comportamento, nos gostos, na forma de se apresentar, de querer as coisas, de decidir, na forma de se manifestar, na forma de enfrentar problemas. São muito diferentes. Irmãos gêmeos são diversos, sob o ponto de vista da personalidade. Então, os pais estando atentos a essas diferenças, ele saberá, ou deverá saber, como proceder para evitar o quê? Que esse filho ou esses filhos atinjam a vida adulta, física e intelectual, com uma embocadura espiritual ou psicológica, sob o ponto de vista psicológico, infantil. E qual é o problema disso? Tá, e daí? As pessoas me perguntaram. E daí, isso visa evitar que tenhamos na sociedade indivíduos físico e intelectualmente adultos, mas que são crianças que fogem da resolução dos problemas, que se refugiam nos quartos e passam uma semana porque tem um compromisso, um trabalho, que desistem das entrevistas porque, não, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso, sem sequer se darem a chance de experimentar. Começam os mecanismos de evasão. São mecanismos, como diz o título do item, mecanismos de evasão, fugir da vida. Fugir das experiências da vida. Experiências essas que têm como objetivo nos fazer justamente amadurecer. Então o indivíduo chega na vida adulta, imaturo, infantil, uma criança, e se ressente quando a vida lhe exige decisões, atitudes, erros, acertos, mas quando a vida exige do indivíduo que ele se explore, que ele se apresente, que ele se submeta aos padrões, às experiências da vida, para poder favorecer o seu crescimento, o seu amadurecimento e favorecer toda a coletividade. E é assim. Caso contrário, todos os indivíduos começarão porque não tiveram naquele momento da infância e da adolescência, seja pelo processo castrador, não faça isso, não mexa nisso, fique aí, não faça nada, não decida. Ou o outro, não, deixa que eu resolvo, filho. Não se preocupe que o pai faz, a mãe resolve para você. Aí nós teremos inúmeros adultos, mas que serão crianças que ou não tiveram a chance de exercitar a experiência, ou tiveram todo o excesso de cuidado de pais que evitaram que eles tivessem as experiências. Como nós amadurecemos? Acertando e errando, tomando boas ou más decisões e assumindo a responsabilidade e os créditos ou os débitos das nossas atitudes. É somente assim que amadurecemos. Se não tivermos essas experiências, como poderemos adentrar na vida adulta com equilíbrio? É muito difícil. Sem dúvida. E dentro dessa questão, o que nós vemos também é as figuras que são observadas como padrões, né? Porque elas têm afinidade, são situações, são figuras, são comportamentos que eu gostaria de ter, mas como eu não tenho a coragem de ter... Isso. Eu me aproximo de um padrão ou de um modelo que eu julgo o ideal, mas que eu reconheço individualmente, não expresso isso, porque nós mascaramos as nossas dificuldades, mas eu reconheço que aquele modelo, aquele padrão é o ideal. E por falta de coragem de eu seguir ou dinamizar esse padrão, eu me aproximo de alguém que assim procede. Ou seja, muitas vezes tentando repetir ou reinserir no cotidiano a figura do pai ou da mãe que fez tudo, que lhe protegeu. Exato. Eu preciso de um referencial, porque eu nunca fiz nada sozinho. E agora na vida adulta, como minha mãe e meu pai fizeram tudo para mim, eu não tenho essa experiência, eu não sei como agir.
mas eu percebo que ali tem um colega de trabalho, um chefe, um amigo, que faz tudo sozinho. E eu percebo que ele vive melhor, que ele tem atitude, que ele age. Então, o indivíduo se aproxima, mas não para tomar a atitude daquele que é o padrão, o modelo, como exemplo e tentar realizar da mesma forma, mas simplesmente para ter uma segurança psicológica, como se fosse uma reaproximação ao pai ou à mãe. Ou seja, mais uma vez o indivíduo, através de um processo de aproximação de um modelo ou um padrão que ele julga importante, ele foge das próprias experiências. Ele não se dá o direito, não, eu vou tentar também, eu acho que eu consigo. Ou senão, por mais que eu possa errar, mas eu vou me dar o direito de tentar. Porque a vida ela é feita, os sucessos ou os acertos são feitos de inúmeras outras várias tentativas frustradas, que vão nos dando mais condições, dando-nos mais experiência de como proceder a fim de atingir o acerto, de conseguir a meta. E é somente através desse processo de preparação, principalmente no erro, que a gente vai conseguindo nos melhorar para atingir, para acertarmos como indivíduo, na vida, no cotidiano, mas como espíritos, como indivíduos que precisam amadurecer e se portar numa sociedade de maneira madura. Caso contrário, Inor, nós continuaremos a perceber homens de 40, 50, 60 anos, idosos, com atitudes infantis de fuga, evadindo-se da vida. Pessoas que têm medo de conversar, pessoas que têm medo de sair na rua, porque, meu Deus, eu nunca fiz isso, sempre teve alguém para fazer para mim. E agora, crianças, o medo infantil, a gente pode fazer esse paralelo, aquela criança que ainda tem medo, porque a criança chega, ela entra no elevador, ela tem receio de um estranho, porque ela ainda não teve as experiências na vida social para adquirir a segurança de que ela não precisa ter medo de todo mundo. Sob o ponto de vista, sob esse mesmo ponto de vista, as pessoas muitas vezes crescem com esses receios, exato, tendo medo de qualquer outro ser humano e contrariando a nossa própria natureza, que é gregária. Nós somos seres sociáveis e necessitamos dessa sociabilização para crescer. Então é verdade. E nessa questão também tem muita responsabilidade dos pais, né? Nossa, inteiramente. De observar, de se comportar. E até porque o pai também entra nessa questão da imaturidade espiritual, ainda psicológica, né? Imaginemos, Inor, e isso é um ciclo vicioso. Imaginemos um pai imaturo, exato, educando um filho. Se ele não teve maturidade para si próprio, como terá para repetir um processo de maturação equilibrada com aquele agora que está sob sua guarda? É muito complicado. É um ciclo vicioso. Mas como Deus é misericordioso, justo e bom, muitas vezes coloca um filho ou faz reencarnar um espírito extremamente maduro. Não é regra, mas às vezes pode acontecer por crédito que às vezes o pai precise, porque muitas vezes os filhos vêm para educar ou para proporcionar um processo de amadurecimento aos pais. Exatamente. Nós vamos ver inúmeras crianças que colocam os pais na linha, né? Que estimulam os pais a terem coragem. Quantas crianças jovens, mãe, vai estudar, pô, você fica aí toda... Incentivando. Vai, mãe, você consegue, pai, você consegue. Crianças falam isso. A questão moral mesmo, né? Quantos ensinamentos. Exato, exemplos morais, de ética, de conduta correta. Então, Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós continuamos com essa questão que eu acho que é de bastante importância para que nós possamos compreender realmente o mundo em que nos situamos, né? E trabalhar essa questão da imaturidade do pai, do filho, para que a gente possa fugir um pouquinho desses mecanismos de evasão, que não deixam de ser uma fuga também, né? Perfeitamente. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e já voltamos.